Fala pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Domingão. A live de hoje vai ser top, viu? Vamos lá. O tema da live de hoje é o preço do sucesso. Essa live vai ser uma live... Pode se preparar. Falei pra vocês que vai ser uma das melhores lives que eu já fiz até hoje pra vocês. Tá bom? Se preparem, hein? Deixa eu beber uma água aqui. Já compartilhe com aquele amigo que você gosta, você acha que merece receber esse tipo de conteúdo que eu ofereço para vocês aqui todos os domingos, tá bom? Pega aqui o aviãozinho, compartilha com 4 amigos seus, tá bom? Te dou a certeza que no final dessa live ele vai te agradecer por ter dado a oportunidade a ele de assistir essa live com a gente, tá bom? Boa noite, Virlande, boa noite, Jucimar, Joelma, Cíntia, Lindy, Lidiane, Deinha, Paty, minha veinha. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então é isso. Essa live de hoje vai ser top. Rapaz, deixa eu beber água porque o bicho tá pegando. Então vamos lá, Rafael. O que é que você vai falar nessa live? O que é isso aí, o preço do sucesso? Que doideira é essa? Que tema maluco. Se prepare. Bebe sua aguinha aí, bebe seu café, desliga a televisão, tira a confusão de perto, vai pro quarto, foca no que eu vou te falar hoje, porque hoje o bicho vai pegar aqui com vocês, tá bom? Então, já pega aqui o aviãozinho, compartilha com aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que você acha que merece receber esse tipo de conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui hoje, perfeito? Pega aqui o aviãozinho, manda para 4, basta 4 pessoas. Então, jogue duro. Beleza? Após. Bora começar, né? Vamos aquecendo aí. Por quê? Valeu, góis. Show. Tô no meu quarto. A Joelma falou que já tá dentro do quarto dela, já concentrada, né? Para se preparar para a live de hoje. Deixa eu ver quem mais aqui. Ô, Vanzinha, obrigado. Van diz que é minha fã. Show. Simbora. Então é isso, vamos lá. Eu vou dividir essa live em 4 tópicos, tá bom? Como eu sempre gosto de fazer para criar uma sequência. Essa live ela vai durar mais ou menos 40 minutos, então foca a tua mente aqui nos próximos 40 minutos, tá bom? Você vai sair daqui hoje transformado. Neinha já botou ali, vamos que vamos. Então simbora. Então a primeira coisa para você entender sobre o preço do sucesso é entender o que é o sucesso. Rafael, Dema já botou ali, vou desligar a televisão. Isso aí, foca. Nada que tire tua concentração a partir de agora, você pode deixar, certo? Então, primeira coisa, o que é o sucesso? Então, a primeira coisa, você entender o que é o sucesso, é entender que o sucesso, ele é um ponto de partida, né, para você seguir a tua vida. Então, o sucesso, para mim, pode ser diferente para você. Então, o padrão de sucesso é de cada um, beleza? Então, isso é muito importante. Por quê? Para você tirar esse efeito comparativo de uma pessoa com outra. Porque o meu conceito de sucesso, ou seja, a realização de coisas que eu quero para minha vida, é totalmente diferente do seu. Porque a gente é programado em cima de algumas concepções da nossa vida e o nosso padrão de sucesso pode ser diferente. Então a primeira coisa que você entender é isso. Não compara o teu sucesso com o do outro. Quer ver? Por quê? Porque cada um tem um objetivo. Cada um suporta passar pelo processo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, primeira coisa, que o sucesso é algo único para cada pessoa. Perfeito? Porque o meu padrão de sucesso talvez seja diferente do teu. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa sobre o sucesso, para a gente começar a desenrolar aqui na live, é você entender que o sucesso ele é um estado que você se encontra. E que esse estado que você se encontra, ele é condicionado a um aluguel que você precisa pagar. Ou seja, o sucesso, ele é reflexo de um resultado que você teve em cima de um objetivo que você traçou. Perfeito? Só que esse resultado, para se manter, ele exige de você algumas ações e atitudes. Perfeito? Então, é importante que você entenda isso para você não correr o risco de achar que sucesso é algo que você vai chegar ali e agora você vai relaxar. Não. O sucesso, ele é muito parecido com o aluguel de uma casa. Quando você tem a casa, você aluga aquela casa, você tem que pagar mensalmente para estar naquela casa. A mesma coisa é o sucesso. Para que você consiga atingir o sucesso, você precisa pagar um preço.
para você se manter no estado de sucesso da tua vida, você precisa continuar pagando esse preço. E eu vejo que muita gente que não conseguiu atingir aquele objetivo, né, que é aquela estratégia que ela criou para chegar ali no alvo dela, ela acha que quando ela chegar lá, ela vai relaxar. Sinto te informar que não é assim. Para te manter no sucesso, ou seja, manter aquela conquista, vou te dar um exemplo. Pronto, vou dar um exemplo bem prático para você. Quando você faz a aquisição de uma casa, ou seja, uma casa melhor do que aquela que você morava, vamos partir do pressuposto que você juntou dinheiro, conseguiu comprar a casa. Só que aquela casa, para se manter, você precisa pagar a conta de luz, você precisa pagar a conta de água, você precisa pagar a empregada, você precisa manter a tua casa sempre limpa, você tem que pintar essa casa, você tem que dar manutenção dela. Perfeito? Então, ou seja, para adquirir a casa, você precisou juntar um determinado dinheiro. Para manter essa casa, você precisa ter os mesmos resultados. Ou seja, se você acha que você vai chegar lá, você vai relaxar, vai dar certo, a conta não vai bater. Porque tem IPTU, ou seja, tem uma série de pré-requisitos que para que aquela casa se mantenha sobre as condições que ela se encontra quando você comprou, você precisa investir nela. Perfeito? Então, isso é o sucesso. O sucesso é um alvo, a minha casa. Cheguei nesse alvo, conquistei esse alvo, agora eu preciso ter estratégias para se manter naquele alvo e manter aquele alvo do jeito que eu queria, do jeito que ele se encontrava quando eu cheguei lá. Então o conceito de sucesso ele tem que estar muito bem estabelecido. Primeiro, que o sucesso seu é diferente do meu, porque são alvos que você tem na tua vida. E é importante que você entenda que o sucesso ele não é apenas uma coisa. O sucesso ele está condicionado nos ministérios da tua vida. Então, ou seja, existem pessoas que têm sucesso familiar, mas não têm sucesso profissional. Tem pessoas que têm sucesso profissional, mas não têm sucesso familiar. Tem pessoas que têm sucesso familiar, sucesso profissional, mas na saúde ele não conseguiu atingir o alvo dele. Ou seja, às vezes a pessoa está rica, com uma boa família, mas está gordo, obeso. Então, ou seja, é importante que você entenda que o sucesso ele está condicionado a áreas da tua vida. Ou seja, você precisa identificar os alvos de cada área da tua vida. Você precisa entender que você precisa pagar um preço para atingir esses alvos e você precisa pagar um preço para se manter nesses alvos do jeito que você quer. Perfeito? Ótimo, Rafael. Então isso está começando a clarear para mim ter o conceito do que é sucesso. Perfeito? A partir do momento que você constrói a ideia do que é o sucesso e o que você precisa fazer para conquistar esse sucesso, se manter nesse sucesso, você precisa entender qual é o preço que você precisa pagar. Ótimo. Rafael, eu ainda não tenho sucesso nessas áreas. E tem áreas aí que você está falando que eu não tenho sucesso ainda. Então hoje eu vou te trazer fundamentações para você entender o preço que você precisa pagar para que você consiga conquistar isso. Perfeito? E o primeiro ponto importante que você precisa construir dentro da tua mente é reprogramar a tua mente. Olha que doideira. É reprogramar a tua mente. E o que é essa reprogramação? É você começar a entender alguns conceitos que vão te ajudar a conseguir passar pela arrebentação do alcance desse sucesso. Que você vai precisar reprogramar algumas coisas para condicionar teu cérebro a essa nova fase da tua vida. Por quê? Porque se eu não cheguei lá, eu preciso chegar. E quando eu chegar lá, o que eu preciso fazer? Olha que interessante. Então a primeira coisa que você precisa é reprogramar o teu cérebro para que o teu cérebro esteja condicionado a fazer o que é necessário para chegar lá. E quando você chegar lá, você tem que ter uma série de reprogramações na tua cabeça para que você se mantenha lá. Então a reprogramação da tua mente, ele é o primeiro ponto para você entender o preço que é o sucesso. Perfeito? Porque para me atingir um objetivo de determinadas áreas da minha vida, eu preciso mudar quem eu sou. Porque se eu continuar sendo quem eu sou, eu não vou conseguir chegar no objetivo que eu quero. Perfeito? Ótimo. E aqui eu quero trazer uma coisa muito importante que talvez eu fale aqui na internet e também talvez não tenha ficado claro para vocês. Eu estava discutindo com minha equipe lá da clínica esses dias, né? Porque teve uma das pessoas da minha equipe que assumiu um compromisso e no meio do percurso ela não conseguiu manter esse compromisso. Então olha que interessante. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que existe uma relação dentro da tua cabeça entre prazer e dor. Isso tem que estar bem claro na tua cabeça. Isso aqui que eu vou te falar agora vai te ajudar muito a conquistar as coisas que você quer na tua vida.
Então existe dentro da minha mente a relação de prazer e existe a relação de dor. O nosso cérebro, ele é condicionado a buscar sempre o prazer e a fugir da dor. Então essa é uma condição que o meu cérebro desde pequeno busca. À medida que eu vou desenvolvendo a consciência, o meu cérebro sempre ele vai buscar diminuição de gasto energético. Ou seja, a minha cabeça ela não quer gastar energia. E para não gastar energia, ela vai sempre buscar o prazer imediato e ela sempre vai fugir da dor. Então, essa é uma condição que o teu cérebro ele vai se fortalecer ao longo da vida. Perfeito? Ótimo. É só você fazer uma análise. Quando você está estressado, quando você está angustiado, quando você está passando por problemas na tua vida, o que é que você busca? A maioria das pessoas, elas vão cair em cima de 4 coisas. Primeiro, procrastinação, ou seja, você deita e fica ali o dia todo assistindo televisão, só passando o canal. Então, esse é o primeiro prazer que as pessoas buscam. Procrastinar, ficar sem fazer nada, deixar a vida levar, é ficar sentado ali sem fazer nada. Segundo prazer que as pessoas buscam, comer. Então, ou seja, as pessoas quando estão ansiosas, elas tendem a comer. Eu lembro que eu conversei com uma amiga uma vez, ela disse, Rafael, eu saio do trabalho tão estressado que eu passo ali no McDonald's, eu peço logo um Stop Sunday, eu peço um Big Mac, eu peço logo uma Coca da Grande e eu peço uma batata da Grande. Então, ou seja, procrastinação, prazer. Segundo, sexo. Então, ou seja, tem gente que desconta em cima do sexo. Então, vai para pornografia. Tome pornografia para dentro. Quarto, álcool e drogas. Então, ou seja, o nosso cérebro, ele sempre vai cair em uma dessas coisas aqui, ó. Perfeito? Comida, comer doce, ou seja, comer doce, comer porcaria, procrastinar, sexualidade, ou seja, pornografia, e o que aqui? Bebidas e drogas. Pronto. Então, se o meu cérebro, ele está buscando isso, para que eu consiga reprogramar isso e conseguir fazer coisas que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo, dentro dos ministérios da minha vida, eu preciso reprogramar o meu cérebro a condições que são instintivas nossas, que é buscar a procrastinação, é buscar o prazer através da comida, é buscar o prazer através da sexualidade, através da pornografia e buscar o prazer através de álcool e drogas. As pessoas sempre vão cair nessas 4 coisas aqui. Ou seja, por quê? Porque o meu cérebro sempre vai buscar o prazer. Então isso é condicionado. Por quê? Porque o meu cérebro não quer cansar. O meu cérebro ele quer ficar sempre com menos energia gasta. E para tomar decisões que me causam desconforto, o meu cérebro fala assim, ó, não, fuja disso. Então você sempre vai tender a fugir da dor e você sempre vai ter que buscar o prazer. Sempre vai buscar o prazer. Pode ver. Quando você está estressado, você vai cair no doce. Quando você está estressado, você vai querer beber. Quando você está estressado, você vai querer procrastinar. E quando você está estressado, algumas pessoas vão buscar pornografia. Porque é prazeroso. Ou seja, o meu cérebro quer isso. Beleza? Então, isso é instintivo das pessoas. E eu sempre vou fugir da dor. Só que o que acontece? Para que você conquiste seus objetivos, ou seja, quando eu decidi fazer vestibular de medicina, eu tive que estudar. Então, ou seja, eu tinha que acordar às 3 da manhã, porque eu não conseguia dormir até tarde. Ficar estudando até tarde. Então, acordar às 3 da manhã, meu amiguinho, é dor. Quando chegava no final de semana que as pessoas saíam, eu tinha que estudar. Quando chegava durante a semana que eu tinha que fazer as coisas para passar na prova, eu tinha que fazer o que eu não gostava. Então, ou seja, eu tive que condicionar o meu cérebro a passar pelas situações que eu não queria. Só que aquilo ali eu fazia de forma inconsciente, por uma necessidade. Então, ou seja, para conseguir atingir um alvo, eu tive que aprender a lidar com a dor. A dor de evitar a procrastinação, a dor da disciplina, a dor de fazer coisas que eu não estava a fim de fazer, mas eram necessárias fazer. Então, ou seja, para que você consiga atingir os teus alvos, você tem que fazer uma reprogramação na tua cabeça a aprender a lidar com a dor de fazer o que você não quer naquele momento, mas que precisa ser feito, e fugir dos prazeres. Beleza? Rafael, então você quer dizer que eu tenho que fugir do prazer? Exatamente. Você tem que inverter a ordem. As pessoas elas tendem a buscar o prazer primeiro e depois pagar a consequência da dor. Vou te dar um exemplo. Se você come desenfreadamente, você está buscando prazer. Qual é a dor? Ficar gordo, obeso
e vir diabetes, hipertensão, problema cardíaco, risco de AVC. Ou seja, as pessoas que querem viver o prazer imediato vão pagar a dor no final. As pessoas que aprendem a passar pela dor do processo, elas vão ter o prazer no final. Ou seja, elas vão poder usufruir do prazer da conquista. Então, essa reprogramação você precisa construir na tua cabeça. Você precisa rever os conceitos que o teu cérebro está te condicionando. Porque o cérebro ele vai buscar sempre menos gasto energético. Prazer imediato, foge da dor. Só que quando você quer ter sucesso, você precisa reprogramar teu cérebro para isso. Porque o sucesso vai te exigir passar pela dor de fazer coisas que você não está a fim de fazer. Então a reprogramação mental que você precisa construir dentro do teu cérebro é o que vai te levar ao sucesso. Por isso que é o preço do sucesso. Beleza? Ótimo. Então eu tenho que ter essa clareza na minha cabeça. Rafael, mas é difícil. Claro que é difícil. Claro que é difícil. E por ser difícil, você precisa criar consciência dessa dificuldade. E como é que você faz, Rafael? Você se coloca à prova. Você se coloca à prova. Hoje, eu estava aqui em casa, teve o aniversário de minha prima, minha mãe fez um bolo. Os bolos da minha mãe são complexos. Porque é muito bom. E eu era a única pessoa que estava sentada na mesa e minha tia ainda falou assim, tá delicioso esse bolo. Esse bolo tá muito gostoso. E eu ali sentado. Com vontade, tava. Mas o meu cérebro está treinado. Se eu disse que não ia comer doce por 90 dias, eu não vou comer doce. Aquilo ali, gente, não é sobre açúcar. Aquilo ali é sobre aprender a ensinar o meu cérebro que a dor, ela faz parte do teu projeto. Só que quando eu consigo mostrar para o meu cérebro que eu mando nele, ele aprende a entender que a cabeça de Rafael, ela está acostumada a passar pelas dores. A dor do prazer imediato. Ou seja, de me saciar. Procrastinação, comida, pornografia, drogas e álcool. Presta atenção. Então, ou seja, aqui eu tô indo na segunda. Vontade de comer doce. Você tá ansioso, meu amigo, você quer comer doce. Você tá estressado, você quer comer doce. Então, o que eu faço? Corto o doce. Corto o doce. E mostra para o meu cérebro que o prazer de querer comer aquele doce, ele tá cortado por um momento. E existe um prazo. Pague o preço da dor para viver o prazer no final. Por quê? Vamos lá. Quero passar no vestibular. O que você precisa fazer? Estudar muito, evitar festa, dormir cedo, ter uma alimentação adequada, focar no final do ano. Quero comprar um carro. Tem que guardar dinheiro. Tem que evitar de gastar dinheiro com besteira. Prazer imediato, compra pizza. Então, ou seja, não é sobre o açúcar. Quando vocês me veem fazendo isso, não é sobre açúcar. Esquece, não é sobre açúcar. É sobre treinar meu cérebro a não querer o prazer imediato. É treinar o meu cérebro que diante de estar num ambiente de pessoas que estão comendo aquele bolo que eu gosto de comer, eu estou condicionando meu cérebro e treinando ele e falar assim, você não vai viver o prazer imediato. Porque quem vive o prazer imediato não conquista as coisas que você quer. Ponto final. Ponto final. E aqui a gente volta para a relação que eu te trouxe. Então, como é que eu devo trabalhar o meu cérebro? Existem 3 linhas. Isso que está dentro da Bíblia. A carne, ou seja, que são os seus desejos carnais. O espírito, que é aquilo que você precisa seguir para conseguir conquistar as tuas coisas. E a alma. A alma é quem você é. E existe um equilíbrio. Quanto mais você tende para a carne, ou seja, para os prazeres imediatos, mais a tua alma vai focar sempre no prazer imediato. Quanto mais você tende para o teu espírito, ou seja, para as coisas que fazem sentido para o teu crescimento, mais a tua alma tende a ser disciplinada. Então, ou seja, o que te faz aproximar ou não dos teus objetivos é o quanto você trabalha a tua carne e o teu espírito. Olha que doido. Rafael, como é que eu faço para treinar a minha carne? Começa a se colocar em situações de desafio.
Desafio, 90 dias sem comer açúcar. 30 dias sem tomar álcool. Me perguntaram, rapaz, você é viciado em álcool? Não. Mas eu gosto de tomar um vinho dia de sábado. Eu gosto? Perfeito. Vai ficar sem tomar vinho. 30 dias. Passei o carnaval inteiro. Você acha que eu não tava com vontade de tomar vinho? A minha adega aqui daqui de casa deve ter uns 120 garrafas de vinho. Eu devo ter umas 120 garrafas de vinho. Você tem noção que eu passar o final de semana de carnaval todo dentro de casa sem tomar um gole de álcool? Treino. Ó, treinando minha mente. De ver e controlar o prazer imediato. Então, ou seja, quanto mais você trabalha a tua carne, mais forte tua mente fica para aguentar e suportar o processo do crescimento. Então, isso é extremamente importante. Ó, o que Débora botou ali, ó. A Bíblia fala que a carne limita o espírito e o espírito contra a carne. É exatamente isso aí, Débora. É exatamente isso aí. Então, quanto mais você trabalha o teu carnal, ou seja, quanto mais você controla a tua carne, ou seja, os prazeres imediatos, mais forte você fica para conseguir conquistar o que você quer. Porque na hora que você começar a jornada para conquistar as coisas que você quer, vai dar errado, não vai acontecer do jeito que você quer, não vai acontecer na hora que você quer. E o que é que você vai fazer? Você vai desistir? Então, você vai desistir? Só que quando você treina a tua cabeça e fala assim, ó, eu amo doce, eu vou ficar 90 dias sem doce, você está treinando o teu cérebro a falar assim, ó, que manda em você sou eu. Para na hora que você começar a fazer os projetos da tua vida, de alvos que você quer atingir, e der errado, você fala assim, tá de boa, tô acostumado. Eu tô acostumado a passar pela dor do processo. Eu tô acostumado a treinar meu cérebro, a condicionar ele a fazer o que precisa ser feito. Então essa reprogramação mental que você precisa construir, ela precisa ser aplicada em coisas que você gosta. Corta o prazer imediato. E eu não estou mandando você cortar o prazer. Eu estou mandando você cortar o prazer imediato. É você controlar a tua carne. Perfeito? E são simples coisas. Pega coisas pequenas. Você não precisa pegar uma coisa grande. Pega uma coisa pequena. Pô, eu amo comer açúcar. Pronto, corta 30 dias. Se testa. Agora banca. Porque na hora que você não banca o que você fala, tu mostra pro teu cérebro que você não consegue controlar ele. E quando você fala para ele que você não conseguiu, esqueça. Você volta com mais fome do prazer imediato. Só que isso é treino. Você tem que se colocar à prova o tempo inteiro. E você tem que começar a construir na tua cabeça que a dor ela faz parte do processo. A dor ela faz parte do processo. Principalmente se teu alvo de sucesso é grande. Se você tem alvos grandes na tua vida para conquistar, você tem que se colocar à prova. E vou mais rígido, não tem adoçante, não tem nada. O meu é zero. Zero. Eu não me permito. Por quê? Porque os meus alvos são muito altos. Os meus focos de sucesso, eles são muito altos. E são muito difíceis. Por serem muito difíceis, eles vão causar muita dor no processo. E quanto mais eu treino a dor, quanto mais eu me adapto à dor, ó, treine o pior e viva o melhor. Ó que frase forte. Treine o pior e viva o melhor. Por isso você precisa treinar. Treina. Onde é que estão meus prazeres? Aonde é que a minha carne é fraca? Pronto. Vai lá e corta. Mas não é para cortar pro resto da vida. É cortar para mostrar pro teu cérebro assim, ó, se desafie. Mostrar pro teu cérebro que quem manda é você. Para que o controle da carne fique aqui, ó, firme. Para que tua espiritualidade ela fique mais forte. E quanto mais forte tua espiritualidade, mais você consegue atingir teus alvos. Perfeito? Rafael, entendi. E a partir do momento que você começa a entender isso, você vai começar a entender que o teu cérebro ele tem uma grande adesão ao prazer. Só que ele tem uma baixa resistência à dor. Quando dói, você para. Essa pessoa falou que ia ficar 90 dias, 27 dias ela parou. Por quê? Porque tem baixa resistência à dor. Quando começa a doer, não consegui não deu não. Mas eu consegui 27 dias. Tu tá mostrando pro teu cérebro que, eu falei 90, mas eu fui 27. Ou seja, quando a dor aperta, tua resistência cai. Então você precisa treinar.
Parei de comer pão. Você é o médico exemplar. Parabéns pelo seu trabalho. Nota 1000. Deus abençoe. Quando colocamos em prática para fazer exercício e não fazemos ou deixamos um dia, o nosso corpo e nossa mente se cobram. Exatamente. Você tem que treinar. Você tem que fazer, bancar o que você fala. Socorro é o de todas as pessoas. Todas as pessoas têm alta adesão ao prazer e baixa resistência à dor. Isso é nato do teu cérebro. O nosso cérebro, ele busca isso. Por quê? Porque o cérebro sempre quer gastar menos energia. E onde é que gasta menos energia? Satisfazendo meus prazeres imediatos. Porque isso libera dopamina e eu relaxo. A dor não. A dor eu fujo. Então começa a treinar. Por isso que eu falei que o primeiro tópico é reprogramação mental. Você precisa reprogramar teu cérebro. Por que reprogramar? Porque o teu cérebro está buscando um prazer imediato e ele tem baixa resistência à dor. O que você precisa fazer para reprogramar? Aumenta a tua resistência à dor e diminui o teu prazer imediato. Perfeito? Então isso é muito importante. Muito importante. Só que não é fácil, é difícil. Por isso que é para poucos. Por isso que o sucesso tem um preço. E você precisa pagar o preço. Só que quando você treina isso, você fica pronto para o que vem pela frente. Principalmente para aqueles que pessoas que almejam coisas grandes. Esse você tem que trabalhar. Então essa reprogramação mental é uma das coisas que você precisa trabalhar para pagar o preço do sucesso. Perfeito? Ótimo, Rafael, eu entendi. E qual é a próxima? E aí, você precisa entender que no meio do teu percurso, né, depois que você reprograma teu cérebro, você precisa se preparar para crescer. Como é que eu me preparo para crescer, Rafael? Aí vem o segundo tópico. Eu defini que eu quero abrir uma clínica. Vou dar um exemplo meu. Eu decidi que ia abrir minha clínica. Só que para abrir minha clínica, não é só ter estrutura física. Eu preciso ter uma secretária que atenda bem vocês quando eu ligar lá para a clínica. Eu preciso ter um assistente de sala que me dê o suporte para conseguir atender com hora marcada. Eu preciso ter um financeiro para ajustar toda a parte de finanças de pagamento de vocês quando eu vou fazer tratamento comigo. Então, ou seja, antes de abrir a minha clínica, eu treinei como é atendimento de paciente, eu treinei como é a importância da dinâmica de atendimento do paciente dentro da sala de procedimento, eu treinei como é que faz para ajustar a parte financeira da minha futura empresa. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que quando você busca um alvo, você precisa se preparar para esse crescimento. Então, ou seja, quando eu mudei para casa, que eu estou morando agora, mudou completamente. A dinâmica da casa mudou. Porque agora tem piscina, agora tem jardim. A minha empregada, ela precisa ter uma dinâmica para limpar essa casa. Então, ou seja, eu precisei me preparar para criar uma logística para que as coisas elas fluam e mantenham a casa do jeito que ela tem que ficar. Então, ou seja, você precisa se preparar para o lugar que você está indo. Então, ou seja, eu quero um carro. Ó, a mentalidade, eu quero um carro. Beleza. Mas quando eu comprar o carro, tem IPVA? Quanto é que custa IPVA? Esse carro que eu vou comprar, quanto é o seguro? O seguro é muito caro? Quanto é que custa? Como é que funciona a manutenção desse carro? Quanto é que eu vou gastar de manutenção? Então, ou seja, se preparar para o crescimento é entender qual é o preço que você vai pagar quando conquistar aquele objetivo. Porque às vezes você se preocupa apenas com a jornada. Você faz uma reprogramação mental, você faz o percurso e quando você atinge o alvo, você não sabe como é que faz. Então, ou seja, se preparar para o crescimento é entender o impacto que esse crescimento vai causar na tua vida. Porque se você não se prepara, você chega lá, lembra que eu falei que o sucesso é um aluguel? Você precisa pagar? Você precisa pagar para chegar e pagar para se manter. Porque se você paga a primeira mensalidade e entra, se você não tiver dinheiro para depois, não se sustenta. Então, ou seja, se preparar para crescer é entender o impacto que vai acontecer na tua vida quando tu tiver adquirido aquele objetivo. E às vezes a gente esquece disso. E aí, quando chega lá, a gente entra em colapso, a gente entra em depressão, a gente fica mal. Por quê? Porque a gente se preparou apenas para estar, para chegar, desculpa. E quando está, a gente não tem estrutura para manter. Esse é o segundo preço do sucesso. Você precisa se preparar para o crescimento. Ou seja, o crescimento vai impactar em quê da minha vida? Quando eu decidi ser pai,
Eu fiz tudo análise. Quanto é que custa uma escola? Quanto é que eu tenho que estar? Como é que tem que estar minha vida? Como é que tem que ser minha dinâmica? Porque não adianta ser pai e largar o filho solto. Não adianta ser pai e pagar a escola. Eu tenho que treinar. Eu tenho que passar pela dor. Eu tenho que passar pela dor de treinar e ele não fazer e eu continuar treinando. Eu tenho que passar pela dor de ensinar meu filho a lidar com a dor, a lidar com a frustração, a lidar com as perdas. Só que para tudo isso acontecer, eu preciso ter tempo presente dentro desse treinamento. Então, ou seja, não é sobre ser pai. É sobre qual é o impacto que vai causar na minha vida quando eu for pai. Porque às vezes a pessoa quer ser pai, mas ela esquece de ficar. E quando eu for pai, como é que vai ser? Então você precisa se preparar para isso. Então, isso é importante. Então, esse segundo tópico, que é se preparar para crescer, é entender quando eu conquistar o meu objetivo, qual é o preço que eu vou precisar pagar. Porque tem gente que quer a coisa, mas quando acontece que conquista a coisa, não está preparado. Não está preparado para as tormentas. Não está preparado para as dores que vão vir junto com isso, com essa aquisição. Então você precisa entender isso. Então se preparar para o crescimento é entender qual é o impacto da conquista e o que isso vai impactar na minha vida. Eu estou preparado? Não, a gente nunca vai estar preparado. Mas a gente precisa ter noção para suportar o que eu vou precisar. Perfeito? Débora botou que a Bíblia fala de quando vamos fazer uma construção, a gente tem que antes, depois começar a não conseguir manter. Exatamente, Débora. É sobre isso. Então é o preparo para o crescimento. É o preparo para o crescimento. Perfeito? Então, isso são coisas que às vezes a gente não para. Por isso que o tema da live é o preço do sucesso. Hoje eu estava conversando com uma pessoa próxima minha e ela estava falou assim, Rafael, você é uma pessoa que é muito visada, né? Existem pessoas que falam mal de você. As pessoas ficam atentas para ver se você faz um deslize. As pessoas parece que, pelo fato de você estar onde está, elas vão exigir mais de você. E eu falei exatamente para ela. Falei assim, ó. Imagine que isso aqui é um palanque. E aqui você conquistou, fez tudo o que tinha que fazer e está aqui em cima do palanque. Em cima desse palanque é você. Conquistando, né, o que você queria. E aqui embaixo é a plateia. Certo? Nessa plateia tem dois tipos de pessoas. Pessoas que vão te aplaudir, pessoas que vão te estimular, pessoas que vão te incentivar. Mas dessa mesma plateia vão ter pessoas que vão te rumar batata podre. Tem gente que vai te vaiar. Tem gente que vai ficar doido para esse palco cair e você desmoronar. Então você precisa entender que quando você está aqui em cima, existe um preço a se pagar. Porque não é só sobre subir no palco. É o preço que você paga por estar no palco. Porque aqui em cima, as pessoas que estão na plateia, ela quer que você faça o espetáculo. Ou seja, por isso que você tem que se preparar quando estiver em cima do palco. Você tem que treinar para continuar no palco. E você tem que ter a consciência de que você passa a ser alvo de algumas pessoas que só querem lhe sacanear. E essas pessoas existem. Não acha que a vida é fácil. E eu falei exatamente isso para ela. E aqui é o primeiro impacto. O segundo impacto são as pessoas que resolvem subir com você em cima do palco. Porque às vezes essa pessoa não está preparada. Ela quer subir junto com você. Ela quer estar aqui em cima com você. Por quê? Porque é bom estar em cima do palco. Eu falei com ela. Eu não quero estar no bastidor. Eu quero estar em cima do palco. Só que eu estou preparado para isso. Só que tem gente que quer subir no palco com você porque é bom. Quando você está sentado, você quer estar aqui em cima comigo. A questão é, você suporta o peso que eu levo para estar em cima do palco? Você suporta o peso que você vai levar por estar do meu lado em cima do palco? Aí a pessoa não suporta. Aí a pessoa acha ruim. Aí quando toma a primeira pedrada, a pessoa se dói. E aí quando você está aqui, ela não entende a pressão que você leva para estar em cima do palco, sabe o que ela faz? Ela não compreende. E ela quer te cobrar. Além da cobrança que você tem aqui, ó, essa pessoa quer estar do teu lado, às vezes nem está pagando o preço que você paga, mas quer te cobrar do mesmo tempo. Só que a culpa é de quem? A culpa é sua. Você não está aqui? Então você tem que se preparar para estar aqui. Se preparar para lidar com a plateia, se preparar para orientar essas pessoas e às vezes ser criticado por essas pessoas que estão do teu lado aqui. É o preço.
Por isso que é o preço do sucesso. Você está disposto a pagar esse preço? Para você entender quais são os tipos de palco que você vai subir. Para você entender que em cima de um palco existe o lado bom e o lado ruim. Só que se você pegou lá o tópico número 1 e aumentou tua resistência à dor, você vai suportar ficar lá em cima do palco. Porque você quer estar em cima do palco. Só que você esquece o preço que você vai pagar quando estiver em cima do palco. Por isso que o tópico 1 é você controlar o teu prazer imediato. Porque para estar em cima do palco você tem que treinar. A plateia quer que você faça o espetáculo. Elas vão enjoar se tu ficar fazendo o mesmo espetáculo sempre. Isso é o lado bom. O lado ruim é as pessoas que ficam ali ligadas para ver se você escorrega para tirar uma foto. É aquela pessoa que fica lá, qualquer vacilo teu, ela vai pegar uma batata podre e vai arrumar na tua cara. Aí eu te digo, você aumentou a tua resistência no percurso? Você começou a trabalhar a tua resistência à dor? Você começou a entender que a dor faz parte do crescimento? Você entendeu que a dor faz parte de quando você cresce? Só que às vezes você esquece disso. Você só olha as vantagens. Só que toda vantagem também tem desvantagem. Perfeito? Isso é muito importante. Segundo, você parou para analisar o preço que você vai pagar quando você subir no palco? Não, eu quero estar no palco. Peraí, mas e o preço do palco? Você aguenta o fardo de estar lá sendo visado pelas pessoas? Você aguenta o fardo de receber a primeira batata podre na tua cara? Você aguenta o fardo das pessoas falarem de você, mesmo você não fazendo? Então você precisa entender isso. Por isso que o nome da live é o preço do sucesso. Porque a gente tem que começar a criar essa consciência. Que existe um preço. E se você não suportar o preço do sucesso, você entra em colapso. Por isso que você vê muitas pessoas entrando em depressão, pessoas se matando. Porque as pessoas elas querem apenas o sucesso. Mas elas não querem pagar o preço para chegar no sucesso. Elas não querem pagar o preço que o sucesso vai te cobrar. Por isso que você tem que reprogramar a tua mente. Aumenta a resistência à dor, foge do prazer imediato, começa a se preparar para o crescimento, para que assim você consiga suportar o preço que o sucesso vai te dar. Vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Lembra? É um aluguel. Você paga o aluguel para subir no palco. Você paga o aluguel para se manter no palco. E se você não tiver essa consciência antes de chegar lá, muitas pessoas não sobem e falam assim, não quero mais não. E aí quando você desce, você fala assim, nunca mais eu quero subir. E por isso que acontece. Muita gente que chega lá e fala assim, não, deixa eu ficar aqui embaixo mesmo. Ou seja, você começa a ficar medroso. E quando você volta pra cá e senta, aí você vai beber álcool, aí você vai se empanturrar de doce, aí você vai buscar procrastinação. Porque na hora que você erra, porque você não está preparado, você volta pro prazer imediato. Por isso que um bocado de gente que no percurso fica obeso, fica viciado em cigarro, fica viciado em álcool, se afunda na pornografia. Por quê? Porque não entende que você precisa reprogramar teu cérebro. Você precisa treinar e adestrar teu cérebro para recondicionar ele ao que ele está acostumado. Prazer imediato, lidar com a dor. E aí, às vezes, eu estou fazendo isso com o Léo, tem pessoas que falam assim, mas você está sendo muito rígido. Eu não estou sendo rígido com meu filho. Eu estou criando essa consciência nele mesmo antes dele ter a consciência. Ele aprender a aumentar a resistência à dor. Ontem ele aprontou aqui, uma semana sem televisão. Não tem desenho. Esqueça desenho. Vai ficar. Só que ele está tão resistente a isso que ele falou assim hoje de manhã, papai, uma semana, né? Vou brincar de caminhão. Por quê? Eu estou aumentando a resistência à dor dele. E estou cortando o prazer imediato. Ou seja, a mente dele está sendo reprogramada antes mesmo dele criar a consciência da programação. Aqui você entende a importância do treinador. Aqui você entende a importância de um pai. Aqui você entende a importância do que é um pai que vive o treino que ele dá para o filho dele. E eu não estou me vangloriando disso não. Eu estou apenas te mostrando. O que eu faço e o impacto que isso causa na minha vida. E aqui entra uma coisa que eu até falei mais cedo na live. O equilíbrio que você tem que ter na tua cabeça entre a crítica e o elogio tem que ser o mesmo. Zero. Se alguém te critica, peraí. O que essa pessoa está falando é verdade?
É verdade. Pô, desculpa, vou me corrigir. Se essa pessoa está dizendo uma mentira, liga o F. A mesma coisa você tem que ter cuidado com o elogio. O elogio você tem que cheira e sai fora. Porque o elogio é o canto da sereia. Quanto mais você insufla com o elogio dos outros, maior é a queda. Então o elogio, meu amigo, você tem que respira, cheira e tchau. Não fica entorpecido com ele não, porque ele te ferra. Então tenha cuidado com as críticas, mas tenha cuidado também com os elogios. Porque isso é o inimigo do sucesso. Elogio e crítica tem que ter o mesmo valor, 0. E quando eu falo 0, é você não deixar levar por isso. Não se deixar afetar por isso. Você tem que ter a sabedoria de reconhecer uma crítica, que é uma crítica construtiva, e saber também reconhecer e não deixar se impactar por uma crítica destrutiva, daquela pessoa que só quer te sacanear. Aquela pessoa que está mais incomodada com o teu sucesso do que ela fazer por onde para ter sucesso. Porque a maior parte das pessoas que vão te criticar, você tem que fazer uma análise. Essa pessoa está fazendo o que eu estou fazendo? Tá. Ela teve os resultados que eu não tive? Teve. Então pronto, peraí, meu amigo, me ensina então, cara. Se eu errei, me ensina aí. Não, a pessoa que está te criticando não está fazendo o que está fazendo, ela não está caminhando, ela não tem nem experiência do que ela está falando. Então peraí, pô. 0, esqueça. Não perca teu tempo discutindo, não. Não perde nem teu tempo revidando. Deixa ela seguir. O tempo da gente é curto. O tempo da gente é um relógio que o tempo ele está diminuindo cada vez que passa. A cada ano você morre mais. Se você ficar perdendo teu tempo e se incomodando com pessoas que estão te criticando, pessoas que nem fazem o que você faz, que não tem o resultado que você tem, não perca tempo com essas pessoas, não. Não perca tempo. Porque o preço do sucesso é alto. E se você perde tempo com isso, já foi. A mesma coisa. Quando eu falo elogio, Claudinha, é a vaidade também. Você tem que ter muito cuidado com isso. Sempre pé no chão. E aqui entra uma coisa que eu falei esses dias com meus alunos médicos. Tenha ao seu lado pessoas que te puxam, que te deixam com o pé no chãozinho. Porque nesse percurso do sucesso, você pode se ludibriar pelo canto da sereia. Quer ser elogiado, que as pessoas tudo querem falar com você. E aí você começa a se insuflar no meio do caminho. E aí você começa a sair da órbita. Tu não começa a andar mais, tu começa a flutuar. E nesse flutuar, você pode se perder e cair. Porque a queda é alta. Então tenha ao teu lado pessoas que te puxam para a base. Pessoas que te puxam para deixar teu pezinho firme no chão. Cuidado. Por isso que o elogio cheira e sai fora rápido. Não se entorpece com ele. Não deixa ele impregnar teu cérebro. Porque isso também vai te afastar do sucesso. Perfeito? Então, número 1, reprogramação mental. Aumenta a tua resistência à dor, diminui o prazer imediato. Ponto. Segunda coisa, se prepara para crescer, porque ficar em cima do palco não é brincadeira. É bom pra caramba. Eu prefiro estar no palco do que estar sentado na plateia. Só que você tem que se preparar para o preço que isso te exige. Perfeito? Ótimo. Terceira coisa, Rafael. Beleza. Pancada. Entendi. E aqui eu quero voltar, né? Esse tópico 3 é importante, por quê? Porque eu volto para a crítica. Todas as vezes que você fizer uma coisa e der errada, você tem que pensar sempre assim. Aqui foi um aprendizado. Quando você cria a consciência que você não é uma pessoa perfeita, quando você cria uma consciência que você é uma pessoa que vai falhar, você consegue se aproximar do sucesso. Por quê? Porque as pessoas de sucesso são pessoas que não estão preocupadas em errar. Elas estão preocupadas em continuar errando na mesma coisa. E aí, eu quero trazer um cara muito importante da Bíblia, que é Davi. Davi, para quem estuda a Bíblia, foi um dos caras que mais errou. Mas uma virtude de Davi, e essa foi uma das virtudes que fez ele chegar onde ele chegar e ser um escolhido de Deus, é por quê? Porque Davi tinha a capacidade de errar, reconhecer o erro rápido e não errar de novo. Por isso que chegou onde chegou. Por isso que o filho dele, Salomão, conseguiu chegar onde chegou. E se você olhar lá, para quem lê Provérbios e quando vai para Eclesiastes, você vê, a ruína de Salomão foi exatamente por cair nisso aqui, ó. No prazer. Se perdeu no desejo. No prazer imediato. O que acabou com Salomão? Mulher. Queria ter muitas mulheres,
queria pegar todo mundo e acabou se quebrando. Então olha que interessante. Tudo que eu estou te falando aqui está na Bíblia. Então, ou seja, o terceiro tópico é você ter consciência de que você é um ser falho. Que você é um ser falho. Só que o que vai te aproximar das tuas conquistas é a tua consciência de ser um ser falho, mas um ser que está sempre em aprendizado. Para cada erro, você tem que lembrar assim, ó, é um próximo acerto. Porque eu errei, eu corrijo minha rota e sigo, e busco não errar mais. Porque é difícil falar que eu não vou errar de novo. Você pode errar, mas tem consciência. Peraí, já errei isso aqui, pô. Corrige rápido, bora. Porque se você cria consciência disso, você vai ousar mais. Porque o mundo é dos corajosos. E só um homem corajoso ou uma mulher corajosa tem a consciência de ser um ser falho. E tem a coragem de, mesmo errando, aprender a corrigir rápido e seguir a rota. Você precisa ter essa consciência. Que as pessoas de sucesso não são pessoas perfeitas. Que as pessoas que conquistam muitas coisas não são pessoas perfeitas. Mas são pessoas que reconhecem o seu erro e seguem rápido em prol de um objetivo que ela traçou. Então o terceiro tópico é exatamente isso. É entender que você nunca perde. Nunca perde. Até quando você perde. Olha que doideira. O tópico número 3 é: entenda que você nunca perde. Porque ou você ganha ou você aprende. Se você acerta, você ganhou. Se você errou, você aprendeu. E isso é uma coisa que você precisa construir na tua cabeça. Porque tem gente que perde porque continua errando na mesma coisa. Esse era o diferencial de Davi. Por isso que foi rei. Então lembra sempre disso na tua cabeça, para isso não te bloquear. Porque eu conheço muita gente boa, que passou por perto de mim, que não conseguiu evoluir mais porque tinha medo de falhar. Tinha medo de errar. E por ter medo de errar, ela não se arrisca. Por ter medo de não estar pronta, ela não se arrisca. E uma virtude de pessoas de sucesso é a coragem. É a coragem. É a coragem de, mesmo não estar pronto, continuar fazendo até ficar pronto. Até ficar pronto. Até ficar pronto. Por quê? Porque uma pessoa de coragem, ela entende o seguinte: se eu acertei, eu ganhei. Se eu errei, eu aprendi. Ó, se eu acerto, eu ganho. Se eu erro, eu aprendo. Essa é uma virtude. Essa é uma virtude. E está lá na Bíblia. Deus não está preocupado com os pecadores. Deus está preocupado com os que continuam pecando apesar de saber que é pecado. Quando você cria consciência do teu erro e aprende com ele, você se aproxima de Deus. Pedro. Não sei se vocês conhecem a história de Pedro, um dos apóstolos. O primeiro apóstolo. Acho que foi o primeiro apóstolo. Para quem sabe mais de Bíblia do que eu aí. Pedro era um cara estressado, era um cara brigão, era um cara analfabeto, era um cara pobre. Era um cara pobre. Mas, apesar de tudo isso, foi um dos caras que foi aprendendo e foi uma das pessoas que levou aí o cristianismo para frente. Por quê? Se Deus quisesse os perfeitos, ele não teria colocado Pedro para ser apóstolo dele. Mas Deus não quer o perfeito. Ele quer aquele que é passível de aprender. É aquele que aprende com o erro e sabe reconhecer os erros e seguir apesar disso. Olha que duro, eu vou trazer bem rápido aqui, né? Para você entender. Quem era Pedro? Pedro era um analfabeto. Pedro era um cara que não tinha nada na vida. Quando ele começou a ser pescador e começou a desenvolver algumas coisas, Jesus chamou ele para seguir junto. E Pedro largou tudo e foi com Jesus. Só que no meio do percurso, Pedro foi chamado de Satanás por Jesus. Pedro tomou sarrafo de Jesus. Só que de todas as vezes que ele tomou esses sarrafos, ele sempre se manteve firme no objetivo, que era seguir com ele. Então, esse é uma das características que no teu percurso você vai precisar encontrar as pessoas que vão estar com você apesar de qualquer coisa. O que André botou aí. Pedro era ensinável. E é isso que Deus buscava. E é isso que Deus busca nas pessoas. Você é ensinável. Então, quando você entende que você é um ser falho,
mas que você aprende que o teu erro é um aprendizado e você passa a ser uma pessoa ensinável, assim como foi Pedro, assim como foi Davi, assim como foi série outras pessoas que fizeram parte aí da Bíblia, que fizeram parte da história. Perfeito? Então entenda que o que vai definir o teu sucesso é a tua capacidade de ser uma pessoa ensinável. Esse é o terceiro tópico. Então essa é uma habilidade que você tem que desenvolver. Seja ensinável. Entenda que você é um ser falho. Reconheça rápido os teus erros, corrija a tua rota e segue. Não se permita paralisar por medo de não estar pronto. Por medo de estar pronto, muitas pessoas paralisam e deixam de conquistar o que elas queriam. Esse é o terceiro tópico. E o quarto tópico para a gente fechar esse ciclo de hoje é: você precisa dominar o código do dinheiro. Domine o código do dinheiro. Hoje, na caixinha de perguntas, me fizeram a pergunta e eu respondi lá. E eu vou trazer para vocês esse código do dinheiro. Primeira coisa, entenda que o dinheiro é bom. Tira isso da tua cabeça que o dinheiro é ruim, que o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro traz felicidade. O dinheiro só não traz felicidade quando você vira um escravo dele. Mas quando você usa o dinheiro em prol de realizar coisas para você, para sua família e para as pessoas que você gosta, o dinheiro sempre vai te ajudar à felicidade. O problema é que as pessoas acham que o dinheiro é a felicidade. O dinheiro é uma ferramenta que eu utilizo para realizar os meus objetivos. O dinheiro me dá poder de decisão. Então o código do dinheiro é você fazer uma reprogramação também dentro da tua cabeça. Tirar essa ideia que dinheiro é ruim, que quem tem dinheiro é porque explorou o outro, quem tem dinheiro é porque roubou alguém. Esquece isso, não existe. Porque se o dinheiro fosse ruim, dentro da Bíblia não ia falar que Davi foi rico como foi. Salomão foi um dos caras mais ricos do mundo, de toda a história. Como é que um cara que foi mais rico de toda a história, ele tem dois livros dentro da Bíblia? Porque Provérbios e Eclesiastes foi feito por Salomão. Então, ou seja, se o dinheiro é tão ruim assim, por que dentro da Bíblia, todas as pessoas, Abraão, rico pra caramba. Davi, rico pra caramba. José do Egito, rico pra caramba. Salomão, o cara mais rico do mundo, de toda a história. Peraí, se o dinheiro é tão ruim, por que ele tá tão presente na Bíblia? Por que Provérbios fala tanto de dinheiro? Porque a gente começa a construir coisas erradas na cabeça da gente. E para você ter sucesso, você tem que reprogramar isso na cabeça também. Então o código do dinheiro é: o dinheiro ele é feito para ser utilizado pela gente e não amado pela gente. Por que o jovem rico, está ali na Bíblia, por que o jovem rico, Deus falou assim, pegue todo o seu dinheiro e doe? Por que ele fez isso? Por que ele não fez isso com Davi? Por que ele não fez isso com José do Egito? Por que ele não fez isso com Salomão? Porque o dinheiro sem propósito, ele só traz o mal pra gente. Mas quando você utiliza o dinheiro no propósito de... os três utilidades do dinheiro. Proteger sua família, realizar teus sonhos em cima das tuas virtudes e você ajudar as pessoas que você ama. O dinheiro com propósito, ele é sempre bom. Sempre bom. O dinheiro sem propósito, o jovem rico. Dinheiro sem propósito, ele só vai te trazer o mal. Ele só vai te trazer infelicidade. Então construa esse código na tua cabeça, que o dinheiro é bom, o dinheiro te dá poder de decisão e o dinheiro serve sim para te ajudar a ser feliz. Porque se teu pai estiver doente, tu não tiver dinheiro para pagar um médico, tu vai ficar feliz? Se teu filho está estudando numa escola que infelizmente não está podendo porque você não tem dinheiro, você acha que você fica feliz? Se você tem um sonho de ter uma casa que vai proteger a tua família e você não tem dinheiro, você acha que vai ficar feliz? Então a gente precisa entender o que é o dinheiro. Por isso que eu tenho que saber o código do dinheiro. Então, o dinheiro sem propósito, ele não tem fim. Ele não vai te trazer felicidade. Mas um dinheiro com um propósito definido para fazer o bem, sempre ele vai ser bom. Só que a gente cria essa ideia de que dinheiro não serve. Pô, se dinheiro não servisse, como é que existe um livro dentro da Bíblia chamado Provérbios que vai falar só de dinheiro? Tudo que você quiser entender sobre dinheiro, você vai ler Provérbios, ponto. Se dinheiro é tão ruim, se Deus castiga o dinheiro, por que Davi, Abraão, Salomão, todo mundo era rico desse jeito? Porque um dinheiro com propósito, ele sempre vai ser abençoado. Sempre vai ser abençoado. Um dinheiro sem propósito, ele nunca vai ser abençoado. Por isso que pessoas que ganham dinheiro sem propósito, elas vão... Normalmente são pessoas que são frustradas, são pessoas que são infelizes. E aí você cria essa ideia.
Se o dinheiro não traz a felicidade, experimenta a pobreza para você ver se traz felicidade. Então entenda o código que está por trás do dinheiro. Se você perguntar ao meu filho Léo, ele tem um código instalado na cabeça dele já. Primeiro, o dinheiro é bom. Segundo, o trabalho é bom. Terceiro, com o trabalho a gente faz dinheiro. Quarto, o dinheiro ele tem utilidade pra gente. Proteger a família, realizar nossos sonhos e cuidar das pessoas que a gente gosta. Se você perguntar para Leonardo, meu filho de 4 anos, você vai ver que isso aqui está protocolado na cabeça dele. Porque eu quero que meu filho entenda que o dinheiro é bom, mas o dinheiro com propósito é bom. Que o dinheiro ele não cai do céu, você precisa trabalhar. Porque com o trabalho a gente faz dinheiro. E o dinheiro ele tem que ter algo definido. Ele tem que ter utilidade. Porque o dinheiro sem utilidade, ele se perde. E aí você fica infeliz. Então, instala isso na tua cabeça. Tira essa ideia de quem é rico é porque o outro ficou pobre. Porque sem as pessoas ricas, meus amigos, a gente estava lascado. Porque quando uma pessoa prospera, ela gera emprego. Quando uma pessoa prospera, ela gera... O dinheiro gira. Então a prosperidade, ela é importante para o crescimento de todos. Porque imagina, se não tivesse empreendedores no mundo, onde é que teria o teu emprego? Se você trabalha na empresa de alguém, você tem que agradecer esse alguém. Porque se ele não tivesse aquela empresa, você está desempregado agora. Então, desconstrói isso na cabeça de vocês. Porque isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Isso vai te ajudar a não criar bloqueios dentro da cabeça do teu filho. Porque se você cria esses bloqueios, o teu filho vai ser um limitado. O teu filho não vai prosperar. Perfeito? Então essas são 4 coisas que vão te ajudar a entender o preço do sucesso. Se você entender isso, e se você aplicar isso, eu te dou a garantia que você vai conseguir conquistar as coisas que você quer na tua vida. Seguindo todos os fundamentos que eu te falei. Com esses fundamentos, se você incorporar eles e aplicar, eu te dou a certeza que você consegue realizar os seus sonhos. Que você vai conseguir, dentro dos ministérios da tua vida, saúde, família, tudo vai acontecer. Alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. Porque é difícil. E aqui eu quero trazer a última coisa para a gente encerrar a live de hoje. Quando a gente fala de sucesso, é assim, ó. Eu quero ter sucesso financeiro. Tá aqui. Eu quero ter sucesso familiar. Eu quero ter sucesso na saúde. Eu quero ter sucesso. Cada sucesso que você bota é isso aqui, ó. Vai chegar uma hora que você não consegue equilibrar. E tem hora que vai ter que cair uma coisa. Então você precisa entender que não existe equilíbrio na vida da gente. Porque se você quiser equilibrar tudo, as coisas não vão acontecer. Então vai ter momentos da tua vida que tu vai ter que desequilibrar algumas áreas para que você consiga equilibrar as outras. Por isso que você precisa ter clareza do que você quer, a ordem do que você quer conquistar, para você saber o tipo de desequilíbrio que você vai construir. Então, em 2019, eu não tinha equilíbrio de saúde, porque eu trabalhava em vários interiores. Então, eu comia mal, eu dormia mal, eu não conseguia malhar. Mas aquele desequilíbrio era para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Então, tira essa ideia de que você vai crescer trabalhando pouco. Não vai, você vai ter que trabalhar muito. E que existem áreas da tua vida que vai ficar desequilibrada para que você consiga performar em áreas que são mais difíceis. E isso faz parte da vida. Porque se você cria na tua cabeça que você vai conseguir equilibrar todas as balanças da tua vida ao mesmo tempo, esqueça, você entra em colapso. Você começa a se frustrar. Porque exige tempo para fazer as coisas. E quanto mais tempo você dedica àquela coisa, mais ela cresce. Existe uma frase, quanto mais você foca, mais expande. Só que se você precisa depositar energia em uma área, a outra área vai ficar prejudicada. E tá tudo bem. Só que você tem que ter prazo para as coisas. Você tem que ter prazo para determinados desequilíbrios. Para que no final, essa balança e essa conta feche. Agora, se você ficar aqui, nesse morninho, em tudo, esqueça. Você vai continuar onde você está. Para eu conseguir chegar até aqui, eu tive que intensificar em algumas áreas, por um determinado período. Então, aquela doideira que eu vivi lá no início, foram 2 anos. Eu determinei 2 anos, eu vou ficar nesse nível aqui. Só que depois de 2 anos, eu viro essa chave. E aquele desequilíbrio, ele vai passar a ser equilibrado. E hoje, eu estou tendo que intensificar em outras áreas. Eu tenho que desequilibrar em algumas áreas,
Por isso que eu estou aumentando minha resistência à dor. Então, quando eu boto, que eu te confesso, eu adoro tomar um vinho sábado de noite. E eu me boto em 30 dias, eu estou testando minha resistência. Quanto você acha que eu não tenho vontade de comer um docinho, não? Tenho. Então, botei 90. E é assim. Sabe? Tá ficando muito fácil essas duas coisas. Meti banho gelado agora. Tô tomando banho gelado de manhã, tarde e noite. Eu não quero nem saber. Ah, tá doendo? Tu acha que é bom acordar de manhã e tomar um banho gelado? Não é bom, não. Mas para aumentar minha resistência à dor, eu me coloco à prova. Para testar minha carne. Quanto mais eu coloco minha carne à prova, maior minha resistência à dor. Quanto mais eu controlo os prazeres imediatos, mais forte eu fico. Ponto final. Beleza? Então é isso. A gente finaliza a nossa live de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que essa live tenha te enriquecido em áreas da tua vida que você precisa melhorar. Eu espero que essas fundamentações gerem impacto e transformação na tua vida para que você saia daqui melhor. Porque o meu objetivo, todos os domingos, é exatamente isso. É retribuir o carinho que vocês têm por mim. É retribuir todo o sucesso que eu estou tendo graças à confiança de vocês no meu trabalho. Então, essas lives de domingo é uma forma de retribuir isso para vocês. Mostrar um outro lado meu. Né? Porque às vezes a pessoa me vê só como médico. Então, ou seja, eu estudo também sobre isso. E esse estudo é uma forma de retribuir a tudo que vocês têm me dado. Perfeito? Então, isso aqui é uma retribuição que eu estou fazendo a vocês. Tá bom? Então é isso. Bora dormir, que amanhã a semana começa. Desejo uma excelente semana a todos vocês. A gente se vê na quarta com nossa live de tratamento de varizes. E o dia inteiro aqui nos stories que eu estou presente aqui, são 24 horas no ar. Tá bom? Muito obrigado pela audiência. A gente está aqui com 76 pessoas, 10 horas da noite de domingo. Isso mostra que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E isso justifica porque eu estou aqui desde junho de 2023, todos os domingos, salvo exceções, fazendo live, trazendo conteúdo de valor para vocês. Perfeito? Por quê? Porque se vocês me honram aqui no domingo, 10h04 da noite de domingo, e a gente está aqui mantendo essa audiência, é porque faz sentido e isso motiva eu continuar aqui todos os domingos com vocês. Tá bom? Beijo no coração, muito obrigado pela audiência. A gente se vê na quarta com nossa live de varizes e no próximo domingo com o nosso programa aqui sobre prosperidade. Tá bom? A live vai ficar salva, compartilha com pessoas que você gosta. Se chegou atrasado, assiste que essa live de hoje foi pancada. Deixa teu comentário lá do que achou da live, tá bom? Beijo no coração.